Olá, tudo bem? Tá entrando no ar o nosso Galeria e preparamos um programa cheio de informações e entretenimento. Vocês sabiam que tem uma produção de cinema em Pelotas? A gente fala sobre isso e muito mais num bate-papo com a cineasta Cíntia Lange, da Moviola Filmes, sobre o seu novo documentário. Já pensou em se exercitar? Que tal Pilates? Sabe o que é, para que serve? Pois é, eu fiz uma aula e mostro os benefícios desse exercício para você. Você confere também dentro do nosso roteiro de museus, o Museu de História Natural Carlos Ritter. E ainda uma matéria especial com os jovens do Braille sobre musicalização. E claro, a nossa agenda da semana com o que acontece de interessante na cidade. Fica ligado, é o Galeria entrando no ar. Quando você pensa em preparação física, o que vem na sua cabeça? Corrida, caminhada, ginástica aeróbica? Mas você sabia que Pilates é um exercício completo e que auxilia o fortalecimento muscular e muitas outras coisas? Que você pode conferir a partir de agora assistindo a nossa matéria. O Pilates foi criado pelo alemão Joseph Pilates. Os movimentos suaves proporcionam alongamento e fortificam os músculos do corpo de forma integrada. Melhora a respiração, diminui o estresse. Outra proposta do Pilates é oferecer uma nova maneira das pessoas se relacionarem com o mundo. Então, Bere, me diz quais são os benefícios do Pilates. Bom, os benefícios são inúmeros, assim, né? Mas alongamento, força real, porque como trabalha com mola e é resistência em vez de força, tu podes iniciar um movimento por inteiro e terminá-lo. Tu não precisa fazer pela metade, te dá equilíbrio, consciência corporal, relaxamento. E eu gosto de frisar, vou voltar, já disse ali, muita força também. Porque, às vezes, com as reportagens, parece que Pilates dá só um alongamento e um relaxamento. Não é bem assim, é um trabalho bem forte, como tu pudesse ver. E tem uma idade mínima para a gente começar a fazer Pilates? Criança pode praticar? É indicado ou não? Apesar de não ser bola, não ser Pilates... E sim, tu podes usar as técnicas de Pilates na bola, porque tu vê, ele era da Primeira Guerra Mundial, então não existia nem o plástico ainda, né? Então, ginástica com bola, pode ser Pilates ou não. Podes usar as técnicas, que aí é o que é mais aconselhável para a criança, porque a criança não tem essa possibilidade da concentração que ele exige, da respiração. Mas o brincar, o fazer como. Eu tenho uma menina de 4 anos aqui, porque vem com a mãe, e a gente faz um trabalho todo especial para ela. Um trabalho, então, de conscientização corporal. Isso, e de alegria e de exercitar o ser criança, né? Sim. Então, para quem que é indicado o Pilates? Para pessoas que têm alguma doença, para quem quer fortificar os músculos, fortalecer, enfim? Bom, eu diria que Pilates é indicado para todos, não tem idade máxima. A gente tem bastante gente da maturidade aqui. E o Pilates pode ser feito em todas as idades, desde que adaptado, né? O de aparelhos a partir de 12 anos. E como é que você vê a busca pelo Pilates aqui na cidade de Pelotas? Acontece uma busca, as pessoas estão inteiradas sobre isso? Ou ainda continua esse conceito de que exercício físico é corrida, academia, caminhada, ou as pessoas já têm essa interação com Pilates? Eu acho que sim. A desinformação ainda é grande a respeito da formação em Pilates, que tem que ter uma boa formação, porque isso é muito bom para o corpo se for bem aplicado. Imagina tu aprender a usar uma mola dessa errada, então, seguido, vem gente aqui com o ombro machucado, né, porque não botou no ângulo certo. Por isso é que eu digo assim, o Pilates é muito trabalhado lá fora, com coreógrafos e bailarinos de contemporâneo, pela consciência corporal. Aqui no Brasil se fez pela luta de mercado mesmo, educação física e fisioterapia. Mas não, Pilates é como yoga, como dança, né? Que é uma formação específica para.
A densidade dos exercícios é modificada conforme o número de molas utilizadas nas máquinas, e geralmente são executados 10 vezes do mesmo movimento, sempre focando na respiração e na execução. Depois de 50 anos, tu precisa o quê, né? Equilíbrio. Muito é o que tu vai precisar no futuro. Então, uma boa consciência, um abdômen bem forte e a coluna. Durante nossa aula, encontramos Ina Gianer, de 67 anos, que pratica pilates há algum tempo. Há quase 3 anos. Eu comecei a fazer pilates porque eu estava com um problema sério de coluna e não escapei de uma cirurgia e 4 meses depois voltei a fazer pilates. Se hoje eu tenho a condição de vida que eu tenho, eu agradeço ao pilates. Olha, tranquilamente, eu saio de casa, eu estudo de manhã, vou para a aula e saio da aula muito mal. Venho para cá, faço pilates e saio daqui outra pessoa. O alongamento, a força muscular que o pilates me dá a condição de ter uma vida praticamente normal. Tu tem que estar consciente daquilo que tu está fazendo, da tua respiração, da tua inspiração, da tua expiração, junto com a força muscular que tu está fazendo. E tendo consciência, assim, que tu está descendo vértebra por vértebra, que tu está subindo vértebra por vértebra, o teu ser está em movimento. Hoje, dando continuidade ao nosso giro pelos museus da cidade, vamos até o de Ciências Naturais, o Carlos Ritter. O Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter conta com um vasto acervo com todos os tipos de animais, e muitos deles foram coletados há mais de 100 anos pelo naturalista que deu nome ao museu, Carlos Ritter. O museu foi aberto ao público em 1970 na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e possuía somente as peças doadas pela esposa de Carlos Ritter após a morte do naturalista. Com o tempo, o acervo foi crescendo. O nosso acervo é composto de 650 aves e pássaros que pertencem à coleção do Carlos Ritter, e esse acervo tem 289 espécies. O conjunto total do acervo é 7.000 peças, que se distribuem entre mamíferos, répteis, insetos e uma coleção de mariposas e borboletas com 1.019 unidades. A partir do ano 1988, o museu foi realocado para a Rua Marechal Deodoro, já com as peças coletadas por um outro importante naturalista polonês, professor Czesław Bieżanko, que hoje fazem parte de exposições especiais. O Museu Carlos Ritter está desde o mês de julho fazendo exposições mensais, que teve das borboletas, da parte do Bieżanko, depois teve da parte das, como é que eu posso te dizer, das drosófilas, teve das pimentas, que foi da Embrapa, e agora está tendo uma exposição sobre o bichinho da goiaba, como ele interfere na fruta e os seus predadores. Ela começou a partir do dia 20 agora desse mês e vai até o dia 15 do mês de setembro. Atualmente, o espaço está localizado na Rua Barão de Santa Tecla, número 576, e funciona das 9 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. O Museu Carlos Ritter recebe público de todas as... Como é que eu posso te dizer assim? São escolas, são universitários, público normal, público em geral. E o nosso trabalho aqui, além da visitação, é de fazer um trabalho de conscientização, de responsabilidade com a ecologia, com todo esse acervo aqui, mostrando a função de cada um, onde ele atua, para que as pessoas tenham um pouco mais de respeito com a natureza. Vamos conferir uma matéria sobre a Escola Luiz Braille, que além das atividades tradicionais para deficientes visuais, tem na música uma alternativa terapêutica. A Escola Especial Luiz Braille surgiu para dar assistência aos deficientes visuais. Com 63 anos de história, hoje ela realiza inúmeras atividades para que cegos e pessoas com baixa visão recebam ensinamentos didáticos e também para que possam executar as rotinas do dia a dia.
Projetos que promovem lazer, cultura e a sensibilidade motora são os diferenciais da escola. São oferecidos pela associação grupos de teatro, atletismo, futebol para cegos e oficinas de talentos e habilidades, que através da música geram a autoestima dos alunos e promovem lazer para essas crianças, jovens e adultos. São aulas de violão, cavaquinho, coral, teclado, piano e a oficina de percussão, ministrada pelo professor Benhur, fundador do projeto Anjos e Querubins, que levou uma nova dinâmica para os alunos. E essa coisa deles mesmos tocarem é para mostrar que eles são capazes de fazer. Todo mundo é capaz. Eu tenho um projeto já há 13 anos no Getúlio Vargas, que uma criança de 6 anos toca, por que eles não vão tocar? Né? E realmente o que está acontecendo, eles estão tocando, vocês puderam comprovar que eles realmente estão tocando. É eles fazendo a percussão. A história de Benhur com a Luiz Braille é de lição e superação, já que o professor buscou a escola para conseguir atendimento, após verificar que estava perdendo grande parte da visão. Lá, Benhur percebeu que não estava sozinho e que, além de conseguir viver com a deficiência, poderia retribuir o apoio, se tornando voluntário da associação. Achei que quando eu descobri com deficiência, eu fiquei 3 meses de cama, com depressão e tal, e aí eu descobri, quando eu cheguei na escola, que eu vim para ser atendido, eu cheguei na escola e eu descobri que existe vida depois da deficiência visual. Poderia ajudar de alguma forma? Poderia contribuir de alguma maneira. Então foi legal. Cara, quando tu tá no escuro, é uma luz que a gente encontra no final do túnel, entendeu? Para mostrar que a gente tem para onde caminhar. Eu vi, quando eu cheguei aqui, ainda meio deprimido e tal, eu cheguei aqui e vi gente que não eu tenho baixa visão, né? Eu cheguei aqui e vi gente que não enxergava nada e andava sozinho no centro da cidade. Quem sou eu para reclamar? Né? Então, eles realmente preparam a pessoa para que ela possa viver sozinha, ter mobilidade de novo, conseguir ter a sua vida de novo, e a autoestima sobe lá de cima, né? A minha, pelo menos, subiu. E aqueles que são contemplados com as aulas e a experiência profissional e de vida dele e de todos os funcionários da Luiz Braille reconhecem com a melhor forma de agradecer: o sorriso e a gratidão. É muito bom, eu gosto muito. Eu estou há 7 anos aqui na escola. Aqui eu me achei. A música para mim é uma vida para mim. É uma emoção. Para mim é um remédio, né? É uma forma de lazer mesmo. Muito bom. No próximo bloco você vai saber o que tem para fazer na cidade nesse fim de semana e também assiste um bate-papo sobre produção cinematográfica na cidade. A gente volta já. Fica ligado. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
E essa semana? O que tem para fazer? Confere aí a nossa agenda cultural. Laércio, cadê você? Olá, João, eu tô aqui com a Marcela da Casa Fora do Eixo, que organiza mensalmente o Sofá na Rua. Marcelo, o que rola no Sofá na Rua? Então, o Sofá é um festival com artes integradas, na verdade, mas que tem como carro-chefe os shows musicais, as bandas. E nesse próximo mês agora a gente vai ter duas edições especiais, porque nesse último Sofá que aconteceu, deu uma chuvinha e as bandas não puderam se apresentar. Então vai ter duas edições. A primeira vai ser um Sofá Reggae, com a banda Believe em Solo Fértil e com intervenção cênica ainda fechar. Então, se você tem alguma proposta de intervenção cênica, teatro, dança ou circo, pode entrar em contato com a gente. E depois tem um Sofá Samba com Xana Galo, de repente a discografia da Elô e Tribo Brasil. Tá, e é só os shows ou tem mais coisas aqui para fazer no Sofá na Rua? Então, aqui também a gente tem as banquinhas solidárias, que todo mundo vem para cá e vende artesanato, vende alimentação. A gente também tem a banquinha da Casa Fora do Eixo Pelotas, que é uma banquinha com todos os CDs de bandas independentes que circulam pela rede. E também tem muitas artes espontâneas que acontecem aqui e as artes cênicas, que também tem intervenção. Alguns sofás têm oficinas mais cedo e a Pós-TV. A Pós-TV é normalmente um debate com algum assunto que a gente coloca em pauta e todo mundo discute e tal. E também rola transmissão ao vivo pela internet. Fique agora com as outras atrações da agenda cultural. Acontece ainda, até o dia 26, a exposição Ofícios em Extinção, no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Hoje à noite vai acontecer no Espaço Baiuca a Festa Sem Censura, organizada pelo Diretório Acadêmico de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Já no domingo, a equipe do Dilson Stein, responsável por descobrir talentos como Gisele Bündchen, vai estar no Jacques Jorge Tower Hotel, para realizar uma avaliação e seleção de aspirantes a modelo. Sexta que vem, 29 de agosto, às 2 da tarde, acontece o show da Calorada da Universidade Federal de Pelotas, no Campus Anglo, e que conta com diversas atrações musicais, como a banda Tequila Baby. A entrada é franca. Ainda na próxima sexta-feira acontece na Associação Rural de Pelotas o show com a Banda Malta. Marcovaldo, o documentário Liberdade são algumas das produções da Moviola Filmes, cinema que acontece aqui, na nossa cidade. E é sobre isso o bate-papo que você confere a partir de agora. Pensa numa linha. Uma linha que separa pessoas, culturas e ao mesmo tempo as une. Esse é o mote central do documentário A Linha Imaginária da Moviola Filmes. Eu tenho aqui comigo Cíntia Lang, que é a diretora do filme. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom, João? Tudo bom? Me diz uma coisa, como é que começou a tua aventura com o cinema? Como é que você começou a descobrir o cinema e quis ser diretora? Em jornalismo. Então, já na faculdade de jornalismo, né? Estudei em Porto Alegre e o curso lá de jornalismo já tinha muitas disciplinas voltadas à produção de documentários e até de cinema, ficção. E aí foi na faculdade que começou a despertar essa vontade, né? Eu comecei a gostar menos de jornalismo e gostar mais de cinema, coisa mais criativa, ter mais tempo para trabalhar as histórias, né? O jornalismo é muito corrido. E aí eu comecei a estudar isso e aí saí da faculdade e fiz um mestrado estudando cinema. Então aí que começou. Aí já em Porto Alegre estudando cinema. No mestrado foi que eu comecei a fazer algumas produções, mas nada assim que tenha vingado mesmo, né? Quando eu comecei mesmo meu trabalho autoral, dá para se dizer assim, fazendo filmes, foi aqui em Pelotas, quando eu voltei a Pelotas e acabei encontrando a minha turma, né? Quando surge a Moviola? A Moviola, então, na verdade essa retomada do cinema, porque Pelotas tem uma certa tradição, né, de realização de filmes aqui, né? A gente tem, na história do cinema brasileiro, tem o Francisco Santos, que é um cara super importante, que fez os filmes aqui, ele tinha Guarani Filmes aqui em Pelotas, né? Então ele tem o filme de 1913, que é Os Óculos do Vovô, que hoje é considerado o filme mais antigo do Brasil, com imagens preservadas, ou seja, o filme que a gente pode assistir de ficção mais antigo do Brasil foi feito em Pelotas, em 1913. Então a gente tem uma tradição de cinema em Pelotas. Aí houve uma retomada, né, do cinema ali na década de 90, dos anos 2000, e aí eu vou entrar então nessa realidade de se fazer de novo cinema em Pelotas em 2006, que é quando eu volto a Pelotas, que eu estava morando em Porto Alegre. E alguns dos guris que fazem filme comigo, né, como o Chico, o próprio Rafael, que dirige os filmes comigo, eles já vinham fazendo outras produções. E acabou que a gente foi se encontrar todos
E em 2006, quando a gente fez um curta-metragem que se chamava GHB, né, que a direção era do Mário Finardi, que foi importantíssimo. Ele não está mais em Pelotas, ele está em Santa Maria, ele é natural de Santa Maria, né? Mas ele foi importantíssimo para juntar essa galera, né? Ele juntou o Alberto, que juntou o Chico, que juntou o Alexandre, que eu estava junto, e a gente começou, então, sem equipamento, sem quase nada, mas com a vontade de se juntar e fazer histórias aqui em Pelotas. Então a gente começou em 2006, mas nós não éramos Moviola. A gente começa a assinar Moviola então em 2007 com o primeiro filme da Moviola, que é o Catangas Bar. Eu lembro bem dessa fase, eu até trabalhei com você no GHB, não sei se você lembra, eu fui assistente do Fabrício na arte. Isso mesmo, Fabrício Gomes, que também não está mais em Pelotas, né? Também estava lá no começo, ele, né, sempre teve essa relação com arte, no teatro, no TEP, né? E ele foi o nosso diretor de arte, né? E ele, eu me lembro, claro. E me diz uma coisa, aí tem uma longa trajetória, vocês fizeram Liberdade, vocês fizeram Marcovaldo, que teve apareceu bastante na mídia, foi até para o exterior. Eu queria que você falasse um pouquinho do Marcovaldo, porque eu acho que foi um marco no trabalho de vocês, um marco para que as pessoas identificassem a produção de vocês, né? Realmente, tens razão. O primeiro filme, então, que a gente realizou, que teve talvez mais apelo de público, que o grande público ficou sabendo, porque os primeiros trabalhos era mais o pessoal da arte ali, né? O pessoal, os amigos e quem está sempre nesses eventos culturais que conhecia o nosso trabalho. Então o Marcovaldo a gente realizou em 2010, né? É um curta-metragem de ficção feito sem nenhum orçamento, sem nenhum incentivo, nada de dinheiro, assim, né? Só com a boa vontade das pessoas, e acabou que deu um retorno muito legal. Ele foi premiado não só no Brasil, mas na França, no Uruguai. Então um filme que deu muito certo, né? E a gente lançou no Guarani e foram muitas pessoas ver o filme, assim, para um curta-metragem, né? Ele tem 15 minutos. Foi muito legal. E agora ele está passando no Canal Brasil. Então ele teve uma carreira muito bacana e foi realmente, né, o filme que nos tornou mais conhecidos em Pelotas e na região. Além daqui do estado, né, que é o Liberdade, né, que é o documentário sobre um bar que é nosso patrimônio cultural aqui da cidade, que é o Bar Liberdade, que durante quase 40 anos esteve, né, com apresentações de chorinho do Grupo Avendano Júnior e o Regional nas sextas e sábados. Agora está fechado o bar, né, uma pena. Então o filme Liberdade é uma coisa tão legal de Pelotas que eu costumo dizer que as pessoas usam ele como um presente, às vezes, para amigos quando querem presentear coisas de Pelotas, né? E acaba que a gente fica bem conhecido quando a gente vai em algum lugar. Você da Moviola, do filme Liberdade, lá, que tem chorinho no sul do Brasil, que a gente nem sabia. Muita gente fora do estado do Rio Grande do Sul se admira. Pô, tem chorinho lá no sul do Brasil. Então Liberdade foi o filme que nos tornou mais conhecidos realmente nesse campo de festivais e de produção cinematográfica a nível nacional. E também está no Canal Brasil, né? O Liberdade também está passando no Canal Brasil. Diz uma coisa, como é que vocês chegam então à linha imaginária? Por que pesquisar essa questão da fronteira Brasil-Uruguai, que permeia aqui a nossa região sul? Por que isso? Como surgiu essa vontade? E me fala um pouco do filme, do que trata e como é que ele está se saindo por aí. Então é isso aí, nosso último filme que foi para a rua, né, foi lançado agora, em 2014, é esse documentário, né, A Linha Imaginária, que fala da fronteira Brasil-Uruguai. Na verdade, a gente vem namorando esse tema há bastante tempo, né? A gente fez um projeto em 2013 que se chamava Caravana Cinema no Extremo Sul. A gente, com o motorhome, visitou 12 cidades do Extremo Sul para exibir os nossos filmes, o Marcovaldo e o Liberdade. E a gente já colocou entre essas 12 cidades as cidades de fronteira, porque já queríamos ir conhecer essas cidades, as pessoas das cidades, os agentes culturais da cidade, para logo em seguida fazer esse documentário. A gente entende, né, que o trabalho cinematográfico tem que ser a longo prazo, tem que ser uma construção. Então a gente fez primeiro esse projeto de circulação para exibir filmes, depois um documentário sobre a fronteira, porque a gente vai vir logo que a gente conseguir aprovação, com um longa-metragem de ficção que se passa nessas cidades de fronteira, que é uma relação do Brasil e Uruguai, né, uma história, já dá para adiantar assim um pouquinho, né, que é uma história de taxistas que trabalham assim cruzando os dois países e tal, né? Então é um trabalho continuado que a gente vem fazendo na fronteira. E A Linha Imaginária é um documentário de 26 minutos, feito com o incentivo do Estado, né? É o FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Foi feito em 2013, lançado em 2014, né? Dirigido por mim e pelo Rafael Andreasa. E é um filme que tenta trazer algumas vozes da fronteira. Então tem, por exemplo, tem o Chile, né? O escritor Aldir Garcia Chile, ele é um dos depoentes do documentário. E ele fala um pouquinho dessa literatura dele que é sobre a fronteira. Tem também um escritor, um poeta, Fabian Severo, e o músico Ernesto Dias, que são de
Artigas, na fronteira, mas vivem em Montevidéu, e eles também participam do documentário falando, porque eles também escrevem, ele faz a poesia em portunhol, para te ter uma ideia, né? Ele vive essa coisa de fronteira. Então o filme é isso, o filme tenta falar um pouquinho da cultura da fronteira, desse portunhol, das pessoas que pensam esse território, que como tu falou na abertura da nossa entrevista, existe essa linha ou essa linha é imaginária, né? Porque quando tu vai perguntar para as pessoas, elas dizem, aqui é Brasil, ali é Uruguai, mas eu atravesso a rua e é como se fosse a mesma coisa. E para quem é aqui da nossa região, de Pelotas, se identifica muito com o filme, né? Eu até queria anunciar o filme, ter algumas sessões agendadas, né? E tem uma sessão em Porto Alegre, o que é bem legal para nós, né? Conseguir estar lá no centro do estado. Então, dia 6 de setembro, na usina do gasômetro, né? Na sala de cinema PF Gastal, às 8 da noite, uma sessão gratuita da linha imaginária em Porto Alegre. E convido todo mundo a acompanhar nós temos um blog, né, da Moviola, e temos o Facebook também. E ali ou moviolafilmes.com ou facebook.com/moviolafilmes, a gente sempre coloca quando vai ter exibição, quando vai ter sessão, para as pessoas poderem verem os filmes, né? Ok, Cíntia, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui contigo e de poder mostrar para as pessoas que a gente tem uma produção cinematográfica em Pelotas de qualidade, não focada somente nas coisas da região sul, mas fazer cinema de qualidade para o Brasil, tanto para passar a nossa cultura quanto a nossa estética. Obrigado, Cíntia, aqui pela tua presença, espero te ver mais vezes. Eu que agradeço pelo convite, né? E pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né? A Moviola vem aí desde 2007 fazendo cinema em Pelotas, né? O nosso objetivo é esse mesmo, é contar para as pessoas a nossa história. Então é isso aí, gente. Agora vocês assistem o trailer do filme A Linha Imaginária. Eu falo uruguaio corretamente e falo brasileiro. Bueno, ¿qué es la frontera, no? Es el lugar a donde las aguas se mezclan, ¿no? El agua del mar con el agua dulce. Y acá en el medio esta cosa mezclada donde brota y crece especies que no crecen en los otros lados, ¿no? Nosotros somos esas especies, ¿no? Nós nos vemos nos outros, nós somos nós outros, nós somos nós mesmos, nos outros. Essa é a maravilha da fronteira. Obrigado pela companhia, espero que tenham curtido as nossas matérias. Até semana que vem. Até lá!